Oi, pessoal, tudo bem? Professora Nina aqui de volta para fazer mais uma aula de correção, tá? Essa é a nossa aula número 6 do conteúdo de língua portuguesa, e nós faremos a correção das atividades da aula número 3, tá? E um pedacinho da aula número 2 que acabou faltando, tudo bem? Vamos lá, pessoal, eu vou abrir aqui a tela. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades. E caso alguém não tenha conseguido ou teve alguma dificuldade, por favor, gente, falem para mim na nossa videoconferência. E vocês podem mandar também alguma mensagem que eu ajudo, tá legal? Então vamos lá, aula número 6, referente ao conteúdo da aula número 3. Então faremos a correção da apostila, página 54, 55, 56 e 58. A 58. Caderno de atividades da 26 a 28 e 29 a 30, tá bom? Então, vamos lá, gente. Na página 54, vou pegar minha apostilinha aqui, referente ao conteúdo de pontuação, e nesse caso é o uso da vírgula, tudo bem? Então, na página 54, vocês têm uma tabela inteira sobre as regras de uso da vírgula, né? E você acrescente a isso a nossa videoaula do dia 3 também, e aí você vai entender direitinho quais são as regras de uso da vírgula, tá? É muito importante que você saiba usar, porque é uma das pontuações que mais tira ponto quando você faz, por exemplo, uma prova de redação, que vale a nota para alguma coisa, ou provas de vestibular, mesmo na escola, né? A pontuação é um dos itens que mais tira ponto do aluno, então é importante que você saiba usá-la, tá bom? No caso da vírgula, então, vamos lá para o exercício 1 da página 54, tá? Pontue esses períodos, inserindo vírgulas e justifique o uso. Você vai ter que colocar a vírgula e justificar por que ela foi necessária, né? Qual que é o motivo, segundo a regra. Então, vamos lá. A vida, meu querido, é bela. Bom, aí tem a vida, vírgula, meu querido, vírgula, é para isolar o vocativo. A gente já viu que o vocativo tem que ficar separado da frase, tá? Brasília, 13 de fevereiro de 2019. Brasília, vírgula, 13 de fevereiro de 2019. Aqui, quando a gente escreve a data, é para separar o local da data propriamente dita, tá bom? C. Felizmente, Helena, viajaremos hoje. Então, tem felizmente, vírgula, Helena, vírgula, viajaremos hoje. Também é para isolar o vocativo. Helena é um vocativo. Não sei, meus amigos, se voltarei. Não sei, vírgula, meus amigos, vírgula, também. Meus amigos é um vocativo, tá? Então, eu tenho que isolar o vocativo do resto da frase. Menina, fique longe da janela. Menina também é um vocativo. Então, é o mesmo caso, isolar o vocativo do resto da frase. Um dia esse filho será seu, vírgula, meu filho. Mesma coisa, pessoal. Isolar o vocativo do restante da frase, tá bom? Bom, a gente tem depois, na página 54, lá para baixo, o exercício número 2. Use as vírgulas nas afirmativas, tá? Mas é para usar quando for necessário e aonde for necessário. Então, vamos lá. Deixa eu tirar a minha carinha daqui, colocá-la mais para cima e vamos lá. As empresas, o exercício A. As empresas não querem abrir mão do lucro, vírgula, ou seja, vírgula. É aí que tem que colocar, tá bom? B, vou para a praia nas férias, vírgula, isto é, vírgula, se a casa estiver desocupada. C, alguns jovens pedem oportunidades, vírgula, ou melhor, vírgula, deixam de aproveitá-las. D, a vistoria será logo, vírgula, a saber, vírgula, na semana que vem. E E, a noite está escura, vírgula, em verdade, vírgula, um breu. Tá? Então, é mais um uso correto, mais a maneira correta de você usar a vírgula nas orações. E aí, a gente tem na página 55, o exercício número 3. O número 3 começa assim, ó. Escreva uma frase com expressão explicativa e outra com expressão retificadora. Como é uma resposta individual, cada um vai criar a sua frase, eu não tenho como corrigir. Mas se alguém quiser mandar para mim uma frase e ver se está boa, se está correta, você pode mandar, tá bom? 4. Considerando as explicações ao lado, complete as frases com a palavra adequada. A palavra adequada aqui é ratificar ou retificar, né? Ratificar é você concordar com alguma coisa, tá? Eu ratifico a sua opinião, eu concordo com a sua opinião.
Sabe aquela expressão eu assino embaixo? É isso. E retificar significa correção. Então, eu retifiquei um exercício que estava com problemas, por exemplo, tá? É esse o significado das palavras. Vamos ver aqui no contexto qual delas que você vai usar. Então, olha lá, A. Infelizmente, as previsões negativas foram ratificadas, ou seja, foi confirmado aquilo que eles esperavam que não fosse. B. Nem todas as informações estão corretas, é preciso retificá-las. Se nem tudo está correto, você tem que retificar, ou seja, corrigir. C. A negociação foi ratificada com a assinatura do contrato, ou seja, concordaram com essa negociação e assinaram o contrato, tá bom? Então, é ratificar. 5. Elimine a palavra escrita incorretamente, de acordo com a norma padrão, passando um traço sobre ela. Se tiver dúvidas, consulte um dicionário. Aqui na minha tela, eu coloquei somente as palavras que estão erradas, tá? A outra você tem que deixar, e essa seria eliminada. Então, A, estoura em vez de estoura está errada. B, reivindicar em vez de reivindicar, então aqui está errado. C, imbigo, não, gente, né? É umbigo, portanto o imbigo está errado. D, caranguejo, também está errado, é caranguejo. E, largatixa, o correto é lagartixa, né? F, estripolia, não, é estrepolia, portanto aqui está errado. G, recorde, não, gente, o certo é recorde. H, cabeleireiro, não, é cabeleireiro. E olha que aqui eu já ouvi gente falando assim, ó, cabeleleiro, tá? I, empecilho, não, é empecilho, portanto aqui está errado. J, sobrancelha, não, né, é sobrancelha. Então, é essa a palavra, as palavras erradas, e as que ficaram, a outra é a correta. Bem, deixa eu ver aqui na página 5, é o exercício 5, não, é o 6, da página 55. Reescreva as frases fazendo a correção ortográfica necessária. Então, tem algumas palavras aí que elas estão escritas, né, inadequadamente, você tem que fazer a correção. Então, olha lá. Aquela catedral tem uma abóboda impressionante. Não é abóboda, é abóbada. Viajar nessa época é um privilégio. Não é privilégio, e sim privilégio. C. Não queira que eu adivinhe sua idade. Não é adivinhe, é adivinhe, tá? Então, é adivinhe. D. O cérebro, gente, não é cérebro, é cérebro, podem ser extremamente complexos. E. Dê-lhe uma bandeja de prata. Não é bandeja, é bandeja. F. Isso que está acontecendo é um absurdo. Absurdo não, gente. É absurdo, com B de bola mudo e sem um S. É só um S, tá? Na G, era uma festa beneficente. Tem gente que acha que é correto, porque se é em beneficente é porque é em benefício de alguém. Mas a maneira correta é festa beneficente, sem o I. H, faça o cabeçalho completo em seu caderno. Não é cabeçalho, gente, é cabeçalho. Não é tão complicado, não. É uma questão de a gente entender que no dia a dia a gente ouve muita gente falando de forma inadequada de acordo com a norma padrão. O problema é que você tem que saber que nem em todos os lugares você vai poder falar exatamente igual você fala no dia a dia. Então a gente tem que saber reconhecer as palavras que não estão corretas para a gente falar da maneira adequada à norma padrão. Tá legal? Bem, então vamos mudar aqui a tela. Página 56. Ortoepia e prosódia. Olha só, olha a diferença entre elas. A ortoepia aborda a pronúncia da palavra correta, né, dentro da norma padrão, em relação às letras, aos grupos vocálicos e ao timbre da vogal, tá? E a prosódia aborda a pronúncia da palavra em relação à posição da sílaba tônica. E vocês vão ver, por exemplo, tem gente que, em vez de falar de um jeito, fala de outra. Na verdade, só está mudando a sílaba tônica de lugar. Isso é um erro de prosódia. Na questão da ortoepia, é você trocar a letra,
tirar a letra, colocar a letra a mais, tá bom? E a gente vai ver isso aqui. Na página 56 da apostila tem uma tabelinha bem completa sobre a ortopia e prosódia, e aí soma-se isso ao conteúdo que eu passei na videoaula, tá? Então, aí tem um exercício. Escreva o erro apontado em cada item, se é de ortoepia ou é de prosódia, para você escrever que tipo de erro é cometido. Então, na palavra privilégio, que eu troquei uma letra, é um erro de ortoepia. Degladiar, que eu também troquei uma letra, é ortoepia. Nobel, em vez de Nobel, eu estou trocando a sílaba tônica de lugar, portanto, é prosódia. Rúbrica, em vez de rubrica, é um erro de prosódia também, porque eu estou alterando a sílaba tônica. Absoluto é um erro de ortoepia, porque eu estou colocando letra onde não tem. F, abóboda, na verdade é abóbada, também é um erro de ortoepia, porque eu troquei a letra. G, ávaro, em vez de avaro, que é o correto, é um erro de prosódia, eu troquei a sílaba tônica de lugar. H, gratuito, em vez de gratuito, é um erro de prosódia também, tá? Que eu estou trocando a sílaba tônica de lugar. E psicologia é um erro de ortoepia, estou colocando letra onde não tem, porque não é psicologia, é psicologia. J, feche em vez de feche. Na verdade, isso também é uma questão de regionalização. Por exemplo, tem lugares do Brasil que fala feche a porta, tem lugares que fala feche a porta. Como aqui em São Paulo, por exemplo, normalmente a gente fala fecha a porta, né? Então, aqui a gente fala que é um erro de ortoepia, ou seja, você fala vogal aberta ou vogal fechada, tá? Mas isso não é bem um erro, né? Depende da região onde é falado. K, mendigo, mendigo, certo? É mendigo. Então, falando mendigo, eu estou colocando uma letra a mais, portanto, é um erro de ortoepia. Beleza, pessoal? E aí tem o exercício número 2, da página 5, que está na página 57, que é assim: indique o tipo de erro de ortoepia que ocorreu nas frases, de acordo com a legenda a seguir, e faça a correção reescrevendo a frase. Então, a gente tem 1 para acréscimo de fonema, 2 para substituição de fonema, 3, pronunciar incorretamente as vogais, aberta ou fechada, 4, nasalização, ou seja, a gente acaba falando aquele som assim, né? 5, troca de posição de um ou mais fonemas. E 6, omitir fonemas. Você vai dizer da palavra destacada de cada frase aí, para justificar, né? Que tipo de erro é esse aí. Então, vamos lá. No A, ele perdeu o molho de chaves. Na verdade, a gente fala molho, mas não é molho, é molho de chaves, tá bom? Então, aqui é o número 3, pronunciar incorretamente as vogais, aberta ou fechada, tá? A B, ela quer ser cabeleireira. É o erro número 6, que é omitir fonema, porque na verdade é cabeleireira. C, ele reivindica seus direitos. É um erro número 6, omitir fonemas, porque na verdade é reivindicar. Omitir é tirar, tá, pessoal? Caso vocês tenham esquecido. A D de dado é, ele é muçulmano. Gente, não é muçulmano, é muçulmano, tá? Então, quando a gente faz isso aqui, no caso é um erro é o número 5, troca de posição de um ou mais fonemas, tá bom? E, pediu para eu trabalhar com ele. Na verdade, é como? Pediu para eu trabalhar com ele. Como aqui nessa frase não tem o R, então é o erro número 6, omissão de fonema. F, furou o pneu do meu carro. Pneu, não é isso, né, gente? É pneu. Portanto, aqui é o erro número 1, acresceu o fonema, ele colocou letra onde não tinha. G, o bueiro está transbordando. Na verdade, é bueiro. Então, é o erro número 2, substituição de fonemas. H, o carro deu uma freada. Não é freada, é freada. E aqui, então, é o erro número 1, foi acrescido fonemas. Fonema é letra, tá, gente? E o imbigo é uma cicatriz. Não é imbigo, é umbigo. Portanto, aqui é o erro número 2, é substituição de fonemas. E o J, comprei uma caderneta nova. Não é caderneta, é caderneta. Portanto, aqui é o erro número 5, troca de posição de um ou mais fonemas, tá bom? K,
Ele arqueou a sobrancelha. Arqueou a sobrancelha, levantar a sobrancelha, né? Mas não é sobrancelha, é sobrancelha. Portanto, aqui é o erro número 1, acréscimo de fonemas. E o último aí, o L, serviram pão com mortandela. Não é mortandela, e sim mortadela. Portanto, é o número 4, é a nasalização de fonemas, porque é aquele som que vai pelo nariz. Então, ó, mortandela, mortandela. A gente até sente aqui a mortandela. Tá legal? É isso da página 57. Vamos para a página 58. Exercício número 2. Relaciona as palavras aos seus significados. 1. Digladiar. 2. Rubrica. 3. Avaro. 4. Almejar. 5. Fluido. 6. Látex. E aí ficou assim. Assinatura abreviada é o quê? Número 2. Rubrica. B. Líquido que escorre de certas plantas quando cortadas. Deixa eu até mudar aqui. Líquido que escorre de certas plantas quando cortadas. Por exemplo, a borracha. Vocês já devem ter ouvido falar que a borracha vem de uma árvore chamada seringueira, né? Então, você corta ela, o líquido sai, e aí eles recolhem esse líquido e ele vira essa borrachinha, que chama látex, tá? Então, ó, líquido que escorre de certas plantas quando cortadas. É o número 6, o látex. 6. O que se espalha como líquido? Ele é molinho assim, que nem o líquido. É o número 5, fluido. D de dado, indivíduo muito apegado ao dinheiro. É o número 3, avaro. Mas a gente pode chamar também de pão duro, tá bom? E. Lutar corpo a corpo com a espada, entrar em combate. É digladiar, número 1. Quase todo mundo já deve ter visto aquele filme O Gladiador, né? Um gladiador digladeia. Ele vai brigar na arena, então, corpo a corpo com a espada. E o F, desejar, é almejar, número 4. Ai, tudo bem? Beleza. Da apostila é isso, tá, pessoal? Se ainda sobrou alguma dúvida, vocês, por favor, entrem em contato comigo. E aí, a gente vai lá para o caderno de atividades. Essa primeira parte é o meme referente à aula 2. Não, na verdade, a aula 1, né? Acabou ficando sem correção. Então, eu acrescentei aqui. Então, vamos lá. Meme, na página 28, né? O meme apresentado abaixo foi produzido com base em um bilhete que viralizou nas redes sociais. Leia em seguida e responda as questões. Esse bilhetinho era um aluninho escreveu fingindo que era professora, comunicando que no dia seguinte era feriado e não era para ir para a escola. Na verdade, era uma mentira, né? Uma invenção do menininho para não ir para a escola, né? Mas ele tentou convencer a mãe que aquilo era verdadeiro. E a gente vai ver aqui. Então, você já estudou o bilhete. Quais são os principais elementos desse gênero? Quais são as características do bilhete? Tem algumas, né? Que, por exemplo, indica para quem vai, ou seja, indicação do destinatário, né? Para quem que é aquele bilhete. O recado em si, escrito lá, né? O que é o recado. E a assinatura do remetente, ou seja, a assinatura de quem está mandando aquele bilhetinho. Tem também a data, mas nesse caso aqui não tem, tá? B, o texto do meme mantém o formato do bilhete? Aí você vai dizer que sim, é igualzinho um bilhete normal, só que não tem a data, tá? C, o que mais chama a atenção, se você olhar o que está escrito lá, é que a palavra bilhete está escrita errada, né? Então, e outra coisa, o jeito que o menininho escreveu é uma escrita informal. É aquela que não tem muito compromisso de ser igual à norma padrão, né? Ele escreve de qualquer jeito. D de dado, quem é o destinatário e quem é o remetente? Nesse caso, qual é o remetente desse bilhete? É o destinatário, para quem que é? Senhores papaizinhos. O cachorro, como se fosse o cachorrinho escrevendo. E o remetente? O cachorro, o veterinário, né? O cachorro fingindo que era o veterinário. E qual que era a mensagem? Aí que está a graça do negócio. Mensagem, o veterinário dizendo que o cão está liberado para comer as almofadas da sala. Claro que isso aí é uma mentira. É o cachorro que queria comer a almofada e fingiu que era o veterinário que estava autorizando, né? E qual que é o efeito de humor? Justamente isso. Se fosse verdade, como é que seria verdade um veterinário autorizando o cachorro a comer as almofadas? Então é uma armação do cachorro para comer as almofadas da sala. Se fosse meu cachorro, faria isso também, gente. Ele adora mastigar as coisas. Bem, aí, olha lá.
Deixa eu ver, estamos na D. Ah, peraí, terminou aqui. A, B, C, D. Aqui, ó. A que gênero textual pertence o texto mostrado nessa foto? Bilhete, né, pessoal? A quem o bilhete se destina? Aí agora a gente está falando aqui de baixo, ó, desse exercício número 2, onde tem o bilhetinho original do menino, tá? A quem o bilhete se destina? Aos senhores pais. C. Qual é o conteúdo do bilhete? Comunica que no dia seguinte não vai haver aula porque é feriado. Lógico que não, né? Quem assina o bilhete? Aparece como se fosse a tia Paulinha, professora do menino, assinando o bilhete. Ela que é a remetente do bilhete. Porém, né, como deduzimos que o bilhete tem a estrutura de um bilhete escolar? Né? O que tem em comum entre esse bilhetinho, escrito pelo garotinho, e um bilhete de escola de verdade? Está escrito, primeiro, senhores pais. Né? Toda vez que a gente manda o bilhete para o pai, é isso ou algo parecido com isso. E aí depois a assinatura da professora, que no caso é a tia Paulinha, só que não foi ela que escreveu, né? O menininho tá forçando uma barra, vamos dizer assim. Tentando convencer, justamente porque ele não quer ir para a escola, e aí ele escreveu um bilhetinho para a mãe. Bem, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tem uma... aqui, ó. É possível deduzir que esse texto apresenta características de bilhete escolar enviado aos pais, igual a um bilhete que uma escola enviaria. Que elementos nele se sobressaem e nos permitem fazer essa leitura, para entender que era um bilhete de escola? Justamente, né? Tem o nome dos pais, e assim, destinando aos pais, e com a assinatura da professora. Beleza? 3, pessoal. Aí tem um texto aqui na apostila, no caderno de atividades, que obviamente eu não quis colocar aqui para não ficar muito comprido. Então, olha, leiam comigo o exercício 3 aí. Para entender o contexto em que os memes foram introduzidos produzidos e o motivo de terem circulado intensamente na internet, leia o texto a seguir. Depois responda as questões. E, infelizmente, a gente não vai ler isso aqui para não perder muito tempo, mas com certeza vocês leram e viram como é legalzinho, né? Vamos para A, lá embaixo. Ó. Qual é a função da frase final? É verdade este bilhete. A intenção é convencer o leitor de que aquela mensagem é verdadeira. Como foi o garotinho que escreveu fingindo que era professora, ele achou que fazendo isso, a mãe ia realmente acreditar que era professora, né? Bom, aí na página 5, a página 29, tá assim. O bilhete foi mesmo escrito por tia Paulinha? Não, gente, claro que não, né? E como a gente sabe disso? Porque a letra é uma letra de criança, bem infantil, né? E também há muitos erros de ortografia, da maneira de escrever. A professora não ia cometer esses erros, tá bom? Bom, agora a gente vê aqui, ó, pontuação, alguns casos de uso de vírgula, tá bom? Na página 29 e depois continua na página 30. Então tá assim, ó. Número 1, assinale, leia as frases a seguir e assinale aquelas que apresentam uso inadequado de vírgula. Onde que ela está errada? Aí eu coloquei aí na tela para vocês só os 3 tipos que estão errados, tá? Mas na apostila tem outro, no caderno de atividades tem outras frases. Então, as que estão erradas é a primeira, a penúltima e a última. E tá assim, ó, o povo, vírgula, está no fim da fila dos empréstimos autorizados. Essa vírgula está errada, não existe vírgula aí. Nasce, vírgula, um detetive. Também, não se usa vírgula dessa maneira. Então, essa aí tem que assinalar. Existe vírgula, uma ordem no universo. Também não tem essa vírgula, tá bom? Então, assinala essas 3 aí. Vocês viram que lá no caderno de atividade tem outras opções, tá bom? A2. Reescreva as frases assinaladas na questão anterior, corrigindo-as. Justifique sua correção. Então, você tem que reescrever essas orações sem a vírgula e justifica dizendo assim, que não há vírgula, não é um caso de vírgula em nenhuma dessas 3. Só isso, tá? O exercício número 3. Sublinhe os vocativos e pontue as frases a seguir adequadamente. Então, tá lá. Que azar, Godofredo. Você tem que colocar essa vírgula aí, ó. A vermelhinha é a vírgula onde tem que ser colocada. Que azar, vírgula, Godofredo. Porque aí é um vocativo, tem que ficar separado. B. Mais respeito, menina.
Essa vírgula também é colocada aí porque em seguida vem o vocativo menina. C, mas doutor, vírgula, eu não posso faltar ao trabalho. Doutor também é um vocativo, portanto tem que ficar separado. Quantas namoradas, Roberto, você já teve? Então, tem as vírgulas depois de namorada e depois de Roberto aqui, porque Roberto é um vocativo, tem que ficar separado. E aí eu vou pedir desculpa para vocês. Na D, o quantas tinha que começar com letra maiúscula, né? Erro de digitação, tá bom? Na E, Renata, vírgula, conjuga o verbo ir no presente. Renata também é vocativo, por isso tem que ficar separada com o uso da vírgula. Tudo bem aí, então, gente? Aí tem o exercício número 4, ó. Explique a diferença de sentido entre as orações, levando em consideração os sinais de pontuação. Então, eu tenho duas frases. Pedro quer comer pizza? E a outra, Pedro quer comer pizza. A diferença entre elas, além do ponto de interrogação, é a vírgula. Você vê como a vírgula faz muita diferença no sentido, tá? Então, como é que a gente explica a diferença? Na primeira, alguém pergunta a Pedro se quer a pizza, se quer comer a pizza. E na segunda, alguém afirma que Pedro quer comer a pizza, né? Então, você vê, uma vírgula faz toda a diferença de sentido aí. 5. O 5 está dizendo o seguinte, ó, deixa eu virar aqui a minha página. Nas frases a seguir, empregue a vírgula quando for necessário. Então, nem todas são. Vamos lá. Gosto muito de rosas, orquídeas, begônias e margaridas. Aí eu tenho que colocar essas vírgulas porque está enumerando a quantidade de coisas que eu gosto. Portanto, tem que separar com vírgula. B. São Paulo, 22 de julho de 2019. São Paulo é o local onde foi escrita a carta. Portanto, eu tenho que separar da data da carta, tá? C. O aumento salarial foi decepcionante, ou seja, abaixo das expectativas. Então, ó, ou seja, tem que ficar separado, tá bom? D. Volto semana que vem, ou melhor, mês que vem. Então, você põe a vírgula, volto semana que vem, vírgula, ou melhor, vírgula, mês que vem. Aqui é uma expressão de retificação, né? Portanto, tem que ficar com a vírgula aí. Tudo bem? Bom, agora a gente tem correção de ortoepia e prosódia, tá legal? Vamos lá. Muitas palavras geram dúvidas quanto à pronúncia. Leia a indicação entre parênteses e destaque a sílaba tônica. Depois pronuncie a palavra em voz alta. Bom, então vocês, por favor, façam a leitura em voz alta aí, né? Se não fizeram ainda, façam agora, depois, na hora de corrigir. Então, por exemplo, olha aí na A. Tem que destacar a sílaba tônica e pronunciar. Ruim. É ruim que fala, só que as pessoas falam ruim. Mas a sílaba tônica é o in, que ela é uma palavra oxítona, tá bom? Pudico, eu vejo muita gente falando púdico, mas não é. A sílaba tônica é o di, então é pudica, é uma palavra paroxítona. C, condor, a sílaba tônica é o dor, ela é uma palavra oxítona. Nobel, sílaba tônica é o bel, né? Então é Nobel, não Nobel. E ela é uma palavra oxítona, então. Ibero, a sílaba tônica é o bé, tá? O que é ibero, gente? É quem nasce na Península Ibérica, tá? Então, ibero, a sílaba tônica é o B e ela é uma palavra paroxítona. F, rubrica em vez de rúbrica. Sílaba tônica é o bri e ela é uma palavra paroxítona. G, ínterim, sílaba tônica é o in. Ela é uma palavra proparoxítona. Eu já vi gente falando interim, mas é ínterim, tá bom? H, gratuito, sílaba tônica, tui. Na verdade, a gente fala gratuito. Eu vejo gente falando gratuito, mas não está errado. Então, é uma paroxítona, tá? Gratuito. E aí látex, da sílaba tônica é o lá, portanto, é uma palavra paroxítona. Tudo bem? Bom, na página 30 ainda, aí a gente tem aqui, ó, a maneira correta. Você tem que sublinhar a palavra da maneira correta. Seja e não, seja. Então, todas as que estão em vermelho são as corretas, tá? Cabeçalho em vez de cabeçário, estupro em vez de estrupo, lagartixa em vez de largatixa, parteleira não, é prateleira. Meteorologia ou meteorologia? Meteorologia. Guspir, não, cuspir. Sobrancelha, sim, sobrancelha, não.
Beneficente, sim. Beneficiente, não. Mortandela também não. Mortadela é a maneira correta. Tá legal? Bom, aqui esse outro exercício número 3 é para ver a pronúncia no plural, com fonema aberto ou fechado. Tem palavra que você fala do mesmo jeito no singular e o mesmo jeito no plural. Tem umas que muda a forma, em vez de uma vogal fechada, vira uma vogal aberta. Ou às vezes até o contrário. Então vamos lá. Moço, no plural é moços, então é fechado. Povo, no plural fica povos, então é uma vogal aberta, tá? Contorno e contornos, dá na mesma, então elas não mudam muito, é uma vogal fechada. De, socorro, no plural, um pronto-socorro, dois pronto-socorros, então no plural é uma vogal aberta. E, reforço, reforços, então no singular é reforço, no plural reforços, a vogal aberta. E é a F, retorno e retornos. Então é uma vogal fechada, não muda nada. G, no singular é porto, no plural é portos. Porto, né? É porto de você embarcar no navio, por exemplo. Então, portos no plural é uma vogal aberta. H, porco, singular. Porcos no plural é uma vogal aberta. Tá legal? Bom, aí a gente tem aqui o exercício número 4. Assinale a forma correta considerando a norma padrão. Então, ó, a gente tem opções aí, privilégio ou privilégio. Aqui eu coloquei as corretas. Então, é privilégio, a B, digladiar, a C, Nobel, a D, rubrica, a E, absoluto, a F, abóbora, porque tem gente que fala abóbora, G, avaro em vez de ávaro, né? E H, chácara, não é chacra. Chácara é outra coisa, tá? O correto é chácara. Bom, beleza? Então é isso, gente. A gente encerra aqui a aula de correção. Espero que vocês tenham corrigido e verificado que tenham acertado tudo. Espero que ninguém tenha errado nada. E aí tem um lembretinho para as aulas renderem, gente. Assistam as videoaulas, façam as atividades correspondentes, anotem as dúvidas, participe da videoconferência para tirar essas dúvidas ou até para ouvir alguma orientação do professor. Tirar dúvida sempre, em qualquer circunstância, seja por WhatsApp, seja da maneira que for. E outra, contem comigo para ensinar vocês, para estar sempre aqui perto, para orientar vocês da melhor forma possível. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui então, tá bom? Um beijo para vocês.